Hans Staden foi um mercenário que nasceu em Homberg, na Alemanha, e veio ao Brasil em duas viagens durante 1548 e 1549. A segunda viagem de Hans ficou conhecida por causa dos 9 meses em que foi prisioneiro dos indígenas tupinambás. Nesse período, como prisioneiro, Hans Staden deixou valioso registro a respeito dos rituais antropofágicos dos indígenas. Hans, que veio ao Brasil à procura de riquezas, registrou suas experiências após retornar à Alemanha em um livro lançado em 1557. O livro de Hans Staden é conhecido como Duas Viagens ao Brasil, mas o nome original da obra é, vamos lá, História Verídica e Descrição de uma Terra de Selvagens, Nus e Cruéis, Comedores de Seres Humanos, situada no Novo Mundo da América, desconhecida antes e depois de Jesus Cristo nas terras de Recém, até os 2 últimos anos, visto que Hans Staden, de Homberg, em Recém, a conheceu por experiência própria e que agora traz a público com essa impressão. Bom, acho que vou ficar com a primeira, Duas Viagens ao Brasil. As viagens de Hans Staden aconteceram em 1548 e 1549, portanto, em uma época onde a colonização portuguesa no Brasil ainda era bastante tímida. A exploração do pau-brasil era basicamente a grande atividade econômica do período, e nessa época Portugal estava implantando o governo geral. A presença portuguesa localizava-se apenas no litoral, em pequenas cidades. Os relatos desse período mostram os primeiros contatos com os indígenas e a hostilidade de alguns desses povos. Entretanto, é preciso considerar que os relatos dos europeus sobre os indígenas são carregados da moral religiosa e sua visão etnocêntrica. A primeira viagem de Hans aconteceu no primeiro semestre de 1548, a bordo de um navio português que vinha ao Brasil com objetivos comerciais. Entretanto, caso esse navio avistasse embarcações francesas, possuía ordens para atacar. Isso acontecia porque, segundo o Tratado de Tordesilhas, parte do continente americano havia sido determinada como posse portuguesa. Assim, qualquer outro país que estivesse em terras portuguesas seria considerado invasor. A função de Hans Staden nessa expedição era de artilheiro. Do Vasco, hein? Rossi, Ribamar, o Bandeira deu condição legal, ele vai sair na cara do gol, Ribamar levou, Tadeu ficou, Ribamar, Tadeu! Nessa primeira viagem, Hans esteve em Pernambuco, mas teve de retornar a Portugal após o navio que estava ter sido danificado em batalha contra o navio francês. Chegaram em Lisboa em outubro de 1548. A segunda viagem aconteceu logo após a Páscoa de 1549, a bordo de um navio espanhol que zarpou de Sevilha. O objetivo era ir à foz do Rio da Prata para alcançar as terras do Peru. Na segunda viagem, Hans relatou que foram obrigados a desembarcar na ilha de Santa Catarina, após uma tempestade. Na ilha de Santa Catarina aguardaram os outros 2 navios aparecer. Os navios perderam-se durante a tempestade. Após a chegada do segundo navio, Hans contou que foram feitos os preparativos para continuar a viagem. Mas um infortúnio aconteceu. O navio principal afundou. Após morar por 2 anos na ilha de Santa Catarina, Hans Staden contou que eles decidiram partir no navio que havia restado para São Vicente. Mas o navio chocou-se contra os rochedos e também naufragou no litoral de São Vicente. Ali, Hans Staden foi convidado pelos portugueses para trabalhar como artilheiro na defesa do forte da Bertioga. Lá os portugueses lutavam contra os tupinambás. Ele foi capturado pelos índios tupinambás após entrar na floresta fechada para caça. Ele foi considerado inimigo por estar com os portugueses. Isso tudo acontece durante a Guerra dos Tamoios, tá? Que foi travada na região do litoral norte paulista e sul fluminense. Isso acontece entre 1554 e 1556. Tá? De um lado estavam os tamoios, que eram os tupinambás, os guaianazes, os goitacazes e os amorés, junto aos franceses, tá? Que haviam fundado a França Antártica, que tinha o objetivo de colonizar a costa da colônia portuguesa. E do lado adversário existia a união entre os tupis e portugueses. Todas essas alianças e uniões eram reforçadas por laços matrimoniais entre indígenas e europeus.
E o que acontece com Hans Staden nesse momento? Ele, quando dá de cara ali com o Tupinambá, né, e começa aquela comunicação, o Tupinambá quer saber a origem, né, do Hans Staden, ele fala que é francês. Porém, né, os Tupinambás já estavam acostumados ali um pouco com a língua francesa e viram que era diferente, né, a forma de falar. Né? De repente ele poderia até arranhar ali um francês ou outro e tal, mas ele tinha um sotaque forte de alemão, né, e por isso foi aprisionado. Os Tupinambás em geral matavam seus prisioneiros em rituais de antropofagia, também conhecidos como rituais de canibalismo. A crença dos Tupinambás era que, ao comer o adversário, estariam apropriando-se de suas qualidades. A partir desse momento, Hans viveu durante 9 meses como prisioneiro. Foi agredido muitas vezes e constantemente ameaçado de ser morto em um ritual de antropofagia. Relatou guerras entre tribos e deixou muitos detalhes da cultura tupinambá. Depois desses 9 meses, Hans foi libertado pelos franceses, que negociaram com os indígenas a libertação do alemão. Guilherme de Moner, capitão da Catherine de Watteville, foi o responsável por negociar a libertação de Hans Staden. Chegou à Europa no dia 20 de fevereiro de 1555, na cidade de Le Fleur, na França. Jogada da partida.